Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre dados. Como dados ajudam na análise do Covid e impactos econômicos. Meu nome é Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da Anefac. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acessar no nosso site, anefac.org, visitar a nossa grade de eventos e depois curtir as nossas postagens em todas as redes sociais. Estamos em todas elas. Neste podcast, nós temos a honra de receber aqui o Celso Oliveira, que é Country Manager da MicroStrategy, a empresa que diz que tem Intelligence Anywhere, Everywhere, All About Dados. É tudo isso mesmo, Celso Oliveira. Muito prazer em recebê-lo aqui no nosso podcast Anefac. Obrigado pelo convite. Já que você levantou a bola, eu vou cortar. É isso mesmo, é levar inteligência para todos os lugares, dentro dos processos de negócio, dentro de tudo que dentro de uma empresa precisa ter dados para a tomada de decisão ou para tomar as suas operações mais efetivas, e é isso que a gente faz. Por isso que o tagline da empresa é Intelligence Everywhere. Celso, aterriza para a gente aqui, para quem não conhece a MicroStrategy, o que ela faz, quais os tipos de produto, como ela pode ajudar a empresa de quem está ouvindo esse podcast a espalhar inteligência em todos os lugares. Tá. A MicroStrategy é uma empresa que tem mais de 30 anos. No Brasil está há um pouquinho mais de 21 anos e alguns meses. O que a gente faz e sempre fez é analytics, né? Nós temos foco nisso. É uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos. É a única hoje das grandes empresas independentes de analytics, né? A maioria acabou sendo comprada ao longo do tempo por outras empresas e muitas acabaram sumindo aí dentro do portfólio dessas empresas, ou sumiram mesmo, né? Os produtos foram descontinuados, então a gente é a única que continua independente e foco em entregar análise de dados com performance, com escalabilidade, com segurança dentro de todos os processos de negócio, quer seja num browser, quer seja aumentando a usabilidade de um CRM, quer seja num celular, enfim, o everywhere que você falou agora há pouco. Celso, alguns filósofos modernos aí, contemporâneos, têm dito que o futuro é dos dados, né? Alguns até usam o termo dataísmo, né? Que seria o novo petróleo. Os dados são, de fato, o novo petróleo? Eu acho que os dados são hoje o alicerce do mundo moderno, do mundo de negócios moderno. Não dá para a gente operar mais sem ter dados no dia a dia. Então, não vou dizer que, não vou filosofar que é o novo petróleo, mas tem um valor inestimável e acho que é mais do que o óleo, é o alicerce, mais do que é o que movimenta as empresas, é o que dá sustentação para as tomadas de decisão dos negócios hoje em dia. Daqui para frente, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, nessa crise que nós estamos vivendo aí da Covid-19, né? Muitas empresas estão extremamente preocupadas, né, com o cenário econômico, claro, todo mundo está, uma questão mundial, ninguém tem as respostas de, né, qual a melhor solução, está todo mundo aí tentando. Como, por exemplo, o dado pode ajudar o empresário nesta hora, por exemplo? O que ele pode ter de benefícios, né, ao trabalhar melhor os seus dados? Primeiro vale um comentário. Acho que a gente nunca viu tanto gráfico na vida, né? Você abre qualquer site, qualquer jornal, é gráfico, né? O pessoal, até quem não usava Analytics, hoje, no final das contas, está usando, porque está vendo uma curva de crescimento do contágio, está vendo um gráfico do crescimento de mortes, está vendo um gráfico da taxa de mortalidade, está entendendo que algumas coisas a gente olha numa escala linear, outras coisas a gente olha numa escala logarítmica. Então, o Analytics chegou para todo mundo, né? Acho que agora todo mundo entende, agora ficou mais fácil até para explicar para minha mãe o que eu faço. Eu vendo essas coisas que você está vendo no jornal, né? No dia a dia.
E para o Celso, empresário, é claro. Só fazendo um pouco uma brincadeira aqui que eu não posso deixar de fazer, né? É. Então, quando você diz hoje pornográfico, significa que o contexto está totalmente favorável, não é isso? Para mim, sempre disse isso, né? Se para alguma outra pessoa disse alguma coisa, não cabe a mim julgar. Mas, voltando à tua pergunta sobre o empresário, eu acho que é nesse momento o cara tem que ter muita informação na mão para tomar decisão. E mais do que muita informação, informação que seja integrada e que faça sentido, né? As métricas de como ele toca o negócio têm que estar muito claras, o impacto que o entorno ou outras métricas têm sobre essas métricas que ele toma a decisão tem que estar muito bem mapeado e ele não pode mais esperar o carinha do Excel preparar um relatório para depois de amanhã. Pode ser que depois de amanhã não tenha mais empresa, né? Até o pessoal está dizendo que a grande dúvida que fica do Covid é se vão morrer mais CPFs ou CNPJs, né? Então, ter essa informação em tempo ágil, aonde ele estiver, naquele contexto de negócio, dentro do e-mail, dentro do RP, ou com mobilidade, né? Dentro do celular, é o que esse cara precisa ter. Então, um bom mapeamento dos processos, um bom desenho das métricas que ele usa para tocar o negócio, saber como essas métricas são influenciadas por parâmetros macro e microeconômicos e ter isso na mão dele o tempo todo. E principalmente agora, nesse momento onde a escassez de recurso, quer seja financeiro ou humano, vai ter um impacto, né, tem um impacto na produtividade, que ele possa fazer isso de maneira barata. Não quero dizer barata que ele vai pagar menos pela infraestrutura, até pode, ele pode optar por sair de on-premise para a nuvem ou contratar a solução A ou B, que tem custos diferentes, mas não é isso que eu estou dizendo. É ter um custo barato de time to market, né? Quanto tempo eu levo? Eu posso esperar uma semana para o relatório ficar pronto ou eu tenho que ter uma solução que, com arrastar e soltar 2 ou 3 caixinhas, eu construo um painel, publico no meu celular e posso tocar minha operação dessa maneira. Então, acho que é isso que o cara tem que fazer do ponto de vista de tecnologia. Acho que do ponto de vista de saindo um pouco da minha praia de fornecedor de TI, mas um pouco da minha praia de líder de uma operação, eu acho que nunca a gente precisou tanto conversar com o outro, né? Ninguém tem a solução. Os médicos não sabem o que fazer, os governos nitidamente não sabem o que fazer, os empresários não sabem o que fazer. Eu estava lembrando outro dia que, desde que eu assumi a minha primeira posição executiva, já passou a quebra do Lehman Brothers, já caíram as torres gêmeas, depois veio a gripe aviária, veio a gripe suína, já teve 2 ou 3 crises econômicas, e essa daqui, tudo que eu aprendi nessas outras todas não servem para cá, né? A gente não sabe o que fazer, a gente nunca viu o mundo parado, né? Pelo menos a minha geração não viu. Então, eu acho que é fundamental conversar, ouvir o outro, trocar experiências. Cada um tem alguma perspectiva diferente que pode ajudar o empresário com uma ideia, ou ele escuta uma coisa que, com a experiência dele, ele reformula um pensamento e age rápido, né? Acho que os dados permitem isso, né, essa agilidade de tomar as decisões, e acho que essa conversa que ele tem com os seus pares, com os seus colegas, é fundamental para também ter essa agilidade de pensamento. Você falou, Celso, do Excel, né? Você falou, o cara tem um Excel lá rodando e tal. E eu me lembro muito, assim, de muitas piadinhas, né? Que o pessoal falava que as empresas não tinham ERPs, né? Que os ERPs nas empresas eram muitas vezes estagiário rodando planilha, né? Não era o Enterprise Resource Planning. E neste momento que os negócios estão, claro, né? Não todos os segmentos, mas muitos deles estão parados, é um bom momento para a empresa que está operando lá em Excel revisitar o seu modelo de negócio e partir para uma solução mais sofisticada, não é mesmo?
Eu acho que sim. Acho que, independente desse momento, né, não dá mais para a gente tocar uma operação, principalmente das grandes empresas, e isso não é o que a gente vai falar agora, não é exclusividade da pequena empresa, não, porque a gente visita muita grande empresa que ainda tem processos críticos que são tocados por Excel. Né? E quando o rapazinho que criou a planilha, que criou as macros, etc., fica doente, é um pandemônio. Né? A empresa não consegue fazer algumas coisas, porque virou um RP feito em Excel, como você falou. Mas eu acho que nessa fase, claro, é importantíssimo revisitar essas coisas, mas acho que em qualquer momento, né, o custo de manutenção, a falsa impressão de que fazer no Excel dá flexibilidade, ela tem um outro lado da balança. Tem flexibilidade? Tem. Mas eu estou falando de segurança, eu estou falando de governança, eu estou falando de performance. Né? Tudo isso, o Excel ele faz muito bem aquilo por o qual ele foi inventado, que é fazer coisas de pequeno porte. Eu uso Excel, né? Eu tenho algumas planilhas que eu controlo minhas coisas pessoais, mas a gente não toca a operação da MicroStrategy com Excel. Não dá para fazer isso. Né? Tem os seus RPs, tem sistemas de venda, sistemas de finanças e tal. Então, mais do que nesse momento, acho que é sempre o momento. Não dá mais para correr o risco de depender do carinha do Excel para projetos físicos. Para aquela coisa do dia a dia, até serve. Né? A gente, por exemplo, tem tecnologias que a gente permite que o Excel continue sendo a ponta, porque o usuário está treinado, ele está confortável, ele sabe fazer. Mas por trás tem toda uma infraestrutura de performance, de governança, de robustez, para que aquele Excel tenha essas características de flexibilidade, mas que não coloque o processo da empresa em risco. Então, acho que vale para agora e vale para depois dessa crise, que seguramente vai passar. Então, tem que ser feito. Né? O Excel tem que ser usado para aquilo que ele foi desenhado, assim como outras ferramentas. Né? Posso citar aqui várias, mas não vem ao caso, mas tem várias ferramentas que nitidamente são departamentais. Então, tem que separar. Acho que nessa hora o empresário pode, nesse contexto, o empresário deve olhar que processos realmente são críticos, precisam de performance, precisam de escalabilidade, precisam de governança e quais ele pode usar uma ferramenta que não tem nenhuma dessas características. Tá certo. A sua fala, Celso, me remeteu a uma notícia que eu li em 2017, se eu não me engano, que era uma pesquisa do Career Center americano que falava das profissões em ascensão e as profissões em declínio. Né? E neste ranking mostrava lá, em último lugar, a profissão era repórter de jornal impresso. E em primeiro lugar era cientista de dados. Né? Isso foi em 2017. E eu me lembro que quando eu li essa notícia, esse ranking, eu fui olhar no meu LinkedIn para saber se eu conhecia alguém que fosse cientista de dados, porque eu não sabia nem o que fazia um cientista de dados. Né? Isso tem 3 anos apenas. Nesse aspecto, olhando, né, depois que você fica sabendo que isso existe, você começa a prestar atenção nisso e você vê que já tem um monte de gente trabalhando com isso, que é um expert nisso e etc. Nesse aspecto, também é uma oportunidade gigantesca de carreira, não é mesmo? Para um cientista de dados, para essa parte de analytics, tudo isso, né? Isso é uma grande oportunidade de carreira. As empresas ainda, você vê, nós estamos falando do horizonte curto de 3 anos, né? Então você imagina que a gente não teve tempo de formar a quantidade de cientistas de dados que são necessárias para esse mundão de empresas que tem por aí. Né? Então é uma mão de obra especializada, é um cara que demora tempo para ser formado. Você não decide ser cientista de dados hoje e amanhã você está fazendo análise complexa de dados. Isso demora tempo, isso demora horas de estudo, horas de falhar, né? E investimento, principalmente por parte das empresas. Então, é uma oportunidade de carreira. A gente, na MicroStrategy, até uma das maneiras que a gente está ajudando o mercado nesse momento de crise, a gente disponibilizou todas as nossas certificações de analista, de ciência de dados, de usuário, de graça até o final de abril, pelo menos,
para que essas pessoas possam se formar. Acho que independente de você querer ser um cientista de dados ou não, principalmente quem é da área de IT como eu, acho que é uma oportunidade de você, primeiro, ter uma higiene mental, né? Porque nesse momento a gente isolado, acho que a grande preocupação é a saúde mental de todo mundo por ficar confinado, a angústia, né? De não saber quando isso vai acabar, se as pessoas que você gosta estão bem, se vai morrer muita gente, o que vai ser do mundo depois, né? Então é muito angustiante. Então, saúde mental é importante. Então, essa higiene mental feita com os treinamentos é um caminho. A outra coisa que isso ajuda para a gente de TI, pelo menos, é um aumento de empregabilidade. Independente de eu ser usuário de MicroStrategy ou não, de eu estar trabalhando como cientista de dados ou não, acho que é uma grande oportunidade para o cara de TI adquirir um conhecimento que se mostra muito valorizado no mercado hoje e que, por consequência, vai aumentar a empregabilidade. Então, eu recomendo, a gente pode depois compartilhar o link, a gente coloca na página da ANEFAC para o site onde estão esses treinamentos gratuitos, mas eu acho que não só isso, né? Procurem outras coisas, né? Ciência de dados é um ramo bastante amplo, tem a parte de programação, né? Programação em R, programação em Python, que nesse momento tem muita aplicação, né? Para fazer modelos preditivos. O que vai acontecer com o fluxo de caixa da minha empresa se o cenário for A, B ou C? Tem um cientista de dados por trás, ele tem que coletar uma massa de dados, ele tem que garantir que essa massa de dados seja coerente e ele tem que desenvolver modelos, às vezes uma rede neural, às vezes outros modelos preditivos de inteligência artificial para projetar esse futuro. Então, tem muito campo agora e daqui para frente. Tá certo. Celso, caminhando para o nosso final aqui desta conversa, eu tenho sempre pedido para os nossos convidados que façam alguma reflexão em relação ao momento que vivemos e algum aprendizado que a gente possa trazer. Mas a gente focar nos pontos positivos que podemos colher, né, desta situação em que vivemos, né? O que você espera que o mundo aprenda ao final desta crise, que certamente ela vai passar, né? O que você gostaria que o mundo percebesse de importante, de relevante ao término desta crise? Eu falo há muito tempo para quem está à minha volta que o mundo já passou por algumas revoluções, né? A gente já passou, sei lá, 4.000 anos atrás por uma revolução da agricultura que levou o homem para um outro patamar, o homem pôde parar de ser nômade, pôde se estabelecer, né? E aí começaram a se formar as cidades, etc. Depois a gente passou por outras, mas enfim, Revolução Industrial, depois a gente passou pela primeira e segunda revolução tecnológica, e eu sempre sentia a falta dessa revolução, que eu chamava de uma revolução moral, enfim, eu não tinha um nome melhor para isso, acho que me falta conhecimento filosófico, de psicologia, ou de antropologia, sociologia, sei lá, para dar um nome melhor. Mas eu acho que estava faltando a gente, primeiro, ter mais percepção pelo outro, ter mais respeito, dar valor e priorizar aquilo que realmente merece a nossa prioridade. Então, acho que este momento único da história vai transformar a humanidade nesse sentido. No aspecto de negócios, eu acho que a gente vai aprender de verdade o que é necessário e o que não é para tocar uma operação. Então, acho que a gente vai ter operações mais eficientes daqui para frente, né? Quantas empresas que, se você perguntasse há 30 dias atrás se elas fariam trabalho remoto, a resposta seria jamais. E ela não teve opção, ela teve que fazer, né? Então, algumas transformações vão ser permanentes. Eu espero que essa, que eu chamo de revolução moral, seja uma que venha para ficar, que a gente olhe mais o outro, que a gente olhe mais o outro como ser humano, como empresa, né? Que eu olhe meus clientes, meus parceiros, meus fornecedores, e que meus clientes me olhem também de uma maneira diferente daqui para frente, que a gente se coloque um pouquinho mais no lugar do outro, que a gente tenha mais iniciativas de se ajudar, que a gente dê valor, que a gente dê a verdadeira dimensão, o verdadeiro peso
que aquelas coisas devam ter, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Isso é o que eu desejo, é o que eu chamo de revolução moral, que eu venho dizendo há anos que faltava acontecer. Infelizmente, essa vai vir à custa de falecimentos em quantidades inimagináveis. Mas, pensando no lado positivo, com o que você está dizendo, eu espero que mais que espero, eu tenho certeza que esse é o lado positivo que a gente vai levar disso. Legal. Este foi Celso Oliveira trazendo aí uma reflexão sobre uma revolução moral. Pode ser este uma nova fase para o mundo, por que não? Né? Foco naquilo que importa. Acho que este também é uma das falas aqui que a gente pode capturar do nosso convidado deste podcast. Celso, muito obrigado por participar aqui do podcast Momento ANEFAC. Prazer falar contigo e volte sempre, viu? Obrigado, estamos sempre à disposição. Muito bem. Além deste podcast, a ANEFAC disponibiliza para você textos, vídeos, sempre com informação de primeira qualidade. Por isso é importante você visitar o site da ANEFAC, anefac.org, e também curtir a ANEFAC nas redes sociais. Não se esqueça, compartilhe este podcast com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, a todas as pessoas que você quer bem. E eu volto no próximo episódio. Momento ANEFAC.